alegria, por favor, em nome de Jesus. E com essa mesma alegria, do jeito que você está em pé, por favor, receba o nosso querido irmão Gutierrez, em nome de Jesus. Fica à vontade. Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Podem sentar, por favor. Irmãos, eu quero aqui agradecer e muito o convite do pastor Joel. Não só o convite, mas a recepção aqui tem sido calorosa, uma recepção maravilhosa. É um privilégio estar aqui trazendo a palavra do Senhor nesta noite, neste evento como um todo. Eu quero convidar que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Ontem ouvimos uma pregação maravilhosa, que também foi baseada em Atos 2, mas vamos explorar ainda mais um pouquinho esse texto. A Bíblia é uma fonte infinita, então sempre tem algo a mais para a gente falar na palavra. Atos capítulo 2, vamos ler versículos de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4, diz assim a palavra: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesse texto, vamos falar aqui a respeito. O tema que eu tenho como hoje é o poder pentecostal, o que é o poder pentecostal. E aqui nós temos um belo resumo na palavra do Senhor a respeito desse poder. Nós somos pentecostais, nós somos de uma tradição chamada pentecostalismo, que nasce a partir do avivamento da Rua Azusa em 1906, aqui nos Estados Unidos, a partir da cidade de Los Angeles. E recebemos esse nome pentecostal justamente por causa desse texto. A festa de Pentecostes era uma festa tradicional do judaísmo, ainda é. E ela era uma das 3 grandes festas que os judeus comemoravam no decorrer de um ano. A primeira grande festa era a Páscoa, ali comemorada em torno de abril. Depois o Pentecostes, comemorado ali em junho, mais ou menos, normalmente em junho. E ali em outubro havia também a festa do tabernáculo. Eram as 3 grandes festas judaicas daquele período. E ainda os judeus comemoram. E é interessante que isso marca também o calendário cristão. Há pouco nós estávamos comemorando a Páscoa. Daqui a pouco também estaremos comemorando o domingo de Pentecostes. E algo interessante quando nós olhamos a palavra do Senhor nessa relação é que tanto a Páscoa quanto o Pentecostes, eles ganharam novos significados a partir do nascimento e do ministério e da morte e ressurreição de Jesus. A Páscoa ganha o sentido da ressurreição. Já cantamos nessa noite 2 hinos, falando que Jesus ressuscitou. E quando nós temos essa lembrança da ressurreição de Jesus, nós temos a lembrança que a ressurreição de Jesus é a base para o derramamento do Espírito Santo que vai acontecer logo após na igreja. A ressurreição de Jesus acontece no domingo de Páscoa e ali 50 dias depois acontece o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então a base desse momento, desse derramamento do Espírito, essa base vem desse novo renascimento, desse novo momento. A ressurreição de Cristo, irmãos, é a principal doutrina do cristianismo. O apóstolo Paulo fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas Cristo ressuscita e Cristo é a base da nossa fé.
E aí isso também é uma constante lembrança que ressurreição é Cristo, é Deus Pai, é o Espírito Santo fazendo algo novo. É o Senhor ressuscitando aquilo que está morto. Então a base da nossa fé, a base da nossa crença é a base da restauração. Nós temos um Deus restaurador, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que traz à vida aquilo que está morto. E sabemos que a Bíblia apresenta o Espírito Santo como Espírito de vida. Então é o Espírito Santo que ressuscita Jesus naquele domingo de manhã. Assim como é o Espírito Santo que derrama o seu poder sobre aquela igreja, também é ali no momento de festa na cidade de Jerusalém. Então estamos falando aqui, irmãos, de um novo ciclo, de um novo momento na história, um momento que nós podemos chamar do aniversário da igreja. É nesse momento que a igreja de Jesus Cristo é inaugurada. É nesse momento que a igreja de Jesus Cristo passa a existir. E é interessante a gente pensar que a igreja de Jesus, ela passa a existir a partir do momento que ela recebe a ajuda do alto. Não é uma igreja que nasce pela força humana. Não é uma igreja que nasce pelos recursos humanos. Não é uma igreja que nasce porque tem uma boa estrutura. Não. Eles estavam, inclusive, em um ambiente que não era nem sagrado. Eles estavam ali reunidos em oração, em um lugar chamado cenáculo. Era um lugar que não tinha nenhum significado religioso. Era um lugar, era um salão, era uma sala funcional. Era uma sala como qualquer outra. E foi naquele espaço em que o derramamento do Espírito Santo aconteceu. Deus sempre vai mostrar na palavra que nós precisamos depender dele. O nosso ministério depende dele. A nossa vida depende dele. O crescimento da igreja depende dele. Um rega, um vai e planta, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que permite uma festa como essa, uma celebração de aniversário como esse, irmãos. Aqui estamos celebrando Jesus Cristo por isso, estamos comemorando Jesus Cristo por isso, porque é Ele que permite que um grupo de brasileiros funde uma igreja na Flórida e faça um trabalho lindo como esse, porque é Deus que permite que se faça isso. Não é a força humana, não é a inteligência do homem, mas é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Outro ponto aqui é que, veja que nesse momento há um encontro poderoso do Espírito Santo com a sua igreja. E no Antigo Testamento também há um encontro poderoso de Deus, não com uma igreja, mas com um homem chamado Moisés. E a festa do Pentecostes, em algumas tradições judaicas, eles comemoravam também, no episódio do Pentecostes, eles comemoravam a entrega da lei a Moisés. Porque nós sabemos ali pelo Êxodo, que Moisés recebeu a lei do Senhor. Recebeu no monte, Deus se apresentou numa sarça ardente, e o fogo não se consumia. E a tradição judaica diz que Deus falou da lei a Moisés em 70 idiomas. E é por isso que muitos judeus no Pentecostes comemoravam a entrega da lei. Isso é curioso. Idiomas, variedade de línguas. Deus falando. E aí, é justamente nessa data aqui, nesse dia, que Deus vai derramar o seu Espírito Santo. Aqui nós temos um novo Monte Sinai. Um novo momento de encontro. Irmãos, a vida cristã é uma vida, muitas vezes, ou na maioria das vezes, uma vida ordinária. Uma vida comum. Uma vida em que você caminha, trabalha, estuda, você vive a sua vida normalmente. Deus não se apresenta, Deus não aparece numa nuvem, Deus não aparece em sonhos, e você vai vivendo a sua vida normalmente. Mas,
para o cristão verdadeiro, para o cristão que tem fome, que tem sede de Deus, ele não se conforma com o ordinário. Ele quer também na sua vida o extraordinário. Ele quer aquele momento de um encontro poderoso com o Senhor. Ele quer afirmar com a sua boca que eu não sirvo a um Deus que eu posso falar apenas em teoria. Ele quer falar como o profeta Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto monte, sobre o seu trono. E aqui, irmãos, o dia de Pentecostes é desses momentos da vida, desses momentos extraordinários. E como é um momento extraordinário, não acontece sempre, mas em algum momento vai acontecer. Então você que ainda não recebeu o seu batismo no Espírito Santo, você que não recebeu o seu Pentecostes ainda, continue orando, continue buscando, continue acima de tudo desejando como se fosse a última coisa da sua vida. Como se fosse a única coisa que você precisa para viver. Porque é mesmo. Porque você precisa da força do Espírito Santo, você precisa da virtude do Espírito Santo para vivenciar a sua vida, para viver uma vida empurrada, impulsionada e direcionada pelo Espírito Santo. Então, o Pentecostes é esse momento extraordinário. O batismo no Espírito Santo é esse momento extraordinário que vai acontecer, ou que já aconteceu na sua vida. É esse momento em que a gente passa a ser uma outra pessoa. É naquele momento que Deus muda a trajetória da nossa vida e do nosso ministério. É aquele momento que nós nos tornamos ousados na palavra, nos tornamos ousados na proclamação do Evangelho. Você precisa disso, eu preciso disso. Por isso precisamos também ter o nosso encontro com Deus no nosso Monte Sinai. Precisamos ter esse encontro com o Senhor no nosso cenáculo. O cenáculo pode ser aqui, irmãos. O Monte Sinai pode ser aqui, irmãos. Porque de Deus é a terra e sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. E podemos celebrar e podemos encarar aqui como terra santa. Podemos reverenciar o Senhor como terra santa nesse momento. E aí a Bíblia diz que, cumprindo-se esse dia, todos estavam reunidos. Todos reunidos. Comunhão. A essência do derramamento do Espírito Santo ou acontece em espaços de comunhão. Acontece em espaços de cooperação, acontece em espaços onde há amor, onde há ajuda, onde há irmãos unidos, irmãos amados. E aqui, irmãos, nós sabemos que o dom do Espírito, ele não estava restrito a um grupo especial de pessoas. O dom do Espírito aqui é derramado sobre todos, todos. Todos, essa promessa é para todos, o quantos o Senhor chamar. Não há crente especial aqui, não há ninguém mais ungido aqui. Todos podem receber esse derramamento do Espírito Santo. Mas eu não mereço. Você pode estar falando na sua cabeça, sua consciência batendo forte, eu não mereço. Mas ninguém merece. É graça. É graça. Você recebe porque o Senhor te ama. Você recebe porque o Senhor quer o seu bem. Não é prêmio, não é estrelinha, é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Esse dom é para todos. Não desperdice isso. E a Bíblia vai dizer, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Quando a gente fala no mesmo lugar, isso mostra, irmãos, que o Espírito veio para unir. O Espírito não veio para dividir. O Espírito une. O Espírito
ama a igreja celebrando em união. O Espírito é um espírito de união. Não se faz a fé só. A fé é sempre em comunidade. Porque Deus é uma comunidade. Deus é um só, mas Ele é, ao mesmo tempo, 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Deus é uma comunidade. A Trindade é uma comunidade. Por isso nós devemos estar aqui em comunidade, celebrando ao Senhor. Irmãos, isso é um privilégio. Estar aqui nessa noite, louvando, cantando o mesmo hino. Cantando e fazendo o mesmo tipo de oração. E ouvindo a mesma pregação. É um privilégio que nós temos nessa noite. E aí a Bíblia diz que eles ficaram ali. Se cumpriu aquela data. E isso mostra aqui, irmãos, que esse grupo era obediente. Obediente. Era um grupo que a sua obediência estava baseada na sua confiança no Senhor. Porque lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus fala: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, segundo o apóstolo Paulo. 500 pessoas. Mas apenas 120 permaneceram no cenáculo. E os 120 que permaneceram receberam o enchimento do Espírito Santo. Eu fico imaginando, Jesus ressuscita, fica ali com eles por 40 dias, 40 noites. E aí Jesus sobe aos céus. E aí vem aquele vazio. Jesus já não está conosco. E nada aconteceu. Jesus falou que quando ele fosse ao Pai, ele mandaria outro Consolador. Mas já deu um dia, já deu 2, já deu 3 e nada. Certamente um foi embora, outro também foi. Se fulano foi, eu também vou. Eu não vou ficar aqui. Mas quando se cumpriu 10 dias depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo veio. Então, para quem ficou ali em oração, persistindo, desejando aquele momento, e ficou na obediência, e ficou na confiança, o Espírito veio. Porque Deus, como Jesus fala, Deus, não é se o pai, quando o filho pede um peixe, ele não dá uma cobra. Quando o filho pede um pão, o pai não dá pedra. Ainda mais Deus, quando nós pedimos o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, ele vai vir. Persista, não desista. E aí a Bíblia vai dizer, continuando no versículo 2, que de repente, eu gosto muito dessa palavra. De repente, assim, não era um momento esperado, não era a hora esperada. Irmãos, isso mostra que nós não podemos fazer a agenda do Espírito Santo. Nós não controlamos a agenda do Espírito. É de repente, é naquele momento que você nem espera. É naquele momento que o Espírito Santo vai surpreender a sua vida com o seu poder. O Espírito Santo gosta de nos maravilhar e de nos surpreender. Porque quando a gente acha que é no tempo que a gente acha que é o tempo adequado, a gente acha que aquilo está sobre o nosso controle. Mas Deus gosta de mostrar que o controle está na mão dele e não na nossa mão. Por isso que é de repente, por isso que é um momento em que eles nem estavam esperando. E aí o versículo 2 vai dizer: veio do céu um som. Um som. Ouça, um som. Eles não é que eles sentiram ali um vento. Eles ouviram um som. Um som que parecia, um som que era como de um vento veemente e impetuoso. Vocês aqui na Flórida sabem o que é isso. O que é um vento veemente e impetuoso? O que é literalmente ouvir o som de um furacão?
E aqui, naquele momento, no cenáculo, eles ouviram esse som de furacão. Eles ouviram esse som que parecia como de um vento veemente e impetuoso. Irmãos, que imagem linda. Que descrição linda do Pentecostes. Porque aqui também, na sua belíssima arte literária de Lucas, ele faz aqui um jogo de palavras maravilhoso ao descrever essa história. Porque a palavra vento no grego é a palavra pneuma, que é a mesma palavra para espírito. Então, quando fala assim, que veio do céu um som como de um vento, é como se Lucas estivesse dizendo ao mesmo tempo, esse som é o Espírito Santo chegando. Ele é o vento que sopra onde quer. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Esse é o vento do Espírito. O Espírito Santo é como um vento veemente, impetuoso. Que imagem linda a gente pensar que o Espírito Santo... A Bíblia apresenta várias vezes o Espírito Santo relacionado a vento. Em Ezequiel, capítulo 37, ele é o sopro que faz a vida voltar a ossos secos. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, porque tanto no grego como no hebraico, a palavra espírito e vento vem da mesma palavra. No caso do hebraico, é da palavra ruar. E lá em Gênesis 2:7 diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes. Onde Deus atua com o Espírito Santo soprando, vida nasce. É por isso que a igreja nasce aqui. É Deus soprando do seu Espírito para que a vida nascesse, para que a vida em comunidade nascesse. Espírito Santo, onde há Espírito Santo, há liberdade. Onde há Espírito Santo, há vida. Vida, irmãos. Não é ambiente de morte, não é ambiente de lamentação, não é ambiente de celebração, porque o Espírito Santo é vida. É vida. E esse vento é violento. Como diz a nossa tradução Almeida Corrigida, é veemente, impetuoso. É um vento como de uma tempestade, como de um furacão. E sabemos muito bem que tempestades e furacões produzem desordem. Sabemos muito bem que vento produz caos. Mas o vento de Deus produz ordem. O vento do Senhor produz orientação. O vento do Espírito Santo produz direção. Não é transtorno, é transformação que ele produz. E é lindo a gente ver esse jogo de palavra também. Porque lá na língua hebraica, se você pegar a palavra trovão, ela está ligada à palavra voz, no plural, vozes. Então, trovão é como se fosse muitas vozes. E é justamente essa imagem de uma tempestade, de um trovão, que Deus usa aqui para nos trazer a lembrança de que essa missão que o Espírito Santo faz a igreja renascer, essa é uma missão que tem a ver com falar, tem a ver com proclamar, tem a ver com a multiplicação de vozes. Isso nos mostra, irmãos, que Deus tem um propósito muito claro ao encher a sua igreja do Espírito Santo. É tornar essa igreja uma igreja missionária. Ser pentecostal é ser missionário. Ser pentecostal é amar as almas, é amar as vidas, é trabalhar em prol do Evangelho. E aí, irmãos, essa visitação do Espírito Santo, ela é barulhenta. Ela não é só interna. Não é só um coração um pouquinho aquecido, não. É barulhento. Isso me lembra o Salmo de número 50, versículo 3, em uma outra versão, que diz assim: nosso Deus se aproxima e não está em silêncio.
Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Quando Deus chega, não tem como ficar quieto. Não tem. A igreja não ficou. Irmãos, é maravilhoso porque a presença de Deus, ela é impossível ficar indiferente à presença do Senhor. É impossível permanecer a mesma pessoa diante da presença do Senhor. Deus é poderoso demais para a gente ignorar. Deus é poderoso demais para a gente simplesmente dar as costas. Não. Deus passa de costas para Moisés, mas o rosto de Moisés fica brilhando. A presença do Senhor traz isso, traz brilho, traz impacto. E aí a Bíblia vai dizer que, versículo 3, que foram vistas por eles línguas repartidas, como que é de fogo. Eles tiveram uma visão. E essa visão, ela tem a ver aqui com uma ideia de uma língua em formato de fogo, como se fosse uma chama. Isso, mais uma vez, lembra ali, várias vezes no Antigo Testamento, que a presença de Deus se manifestava como fogo. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai e vê ali aquela sarça que arde em fogo e não se queima e não se consome. E o fogo, ele tem dois símbolos na Bíblia. O fogo simboliza juízo, mas o fogo também simboliza a purificação. Então, onde o Espírito Santo age, o Espírito Santo vai queimando o pecado. O Espírito Santo vai sapecando o mal. E aquilo que vai ficando purificado. O Espírito Santo é fogo consumidor. E vai queimando o nosso coração, o meu coração, o seu coração. E o Espírito Santo é fogo, irmãos, que aquece também o nosso coração, que nos dá energia. É aquele que nos dá esse vigor para que a gente possa proclamar a palavra do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer, as quais pousaram sobre cada um deles. Pousaram. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo é fogo, ao mesmo tempo que o Espírito Santo é um vento veemente, impetuoso, o Espírito Santo, ele vem também calmo. É engraçado isso. Porque a Bíblia diversas vezes retrata a presença poderosa de Deus como algo violento e calmo ao mesmo tempo. É um paradoxo. Porque o Espírito Santo vem fazendo esse barulho, esse vento poderoso, esse fogo, essa imagem poderosa, mas a Bíblia diz que vem depois pousando sobre cada um deles. A mesma linguagem que é usada em Números capítulo 11, quando o Espírito Santo que está sobre Moisés é distribuído para os 70 anciãos, e diz o texto que o Espírito Santo repousava sobre eles. É a mesma imagem de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. O Espírito Santo também é suave. Assim como Jesus foi batizado nas águas e o Espírito Santo veio em formato de pomba. O Espírito Santo, olha, ele também vai chegar na sua vida assim, ó, suavemente. Vai também falando devagar, também vai falando calmamente, também vai aquecendo os nossos corações aos poucos. Isso nos mostra, irmãos, que a presença de Deus às vezes vem violenta, mas às vezes também vem sobre uma brisa suave. Deus se manifesta de várias formas. O problema é que às vezes quando Deus vem muito calmo, a gente não presta atenção. Aí Deus tem que dar um grito. Mas aqui, ó, o Espírito Santo vai pousando sobre cada um deles. A palavra pousar, o verbo pousar, é semelhante ao verbo usado aqui no início do texto, quando diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. No versículo 2 diz que eles estavam naquele momento assentados. Olha só que interessante. O Espírito Santo enche a igreja no tabernáculo, e foi tão de repente que eles não estavam nem de joelhos.
eles estavam assentados. E aí, o Lucas, ao usar o verbo pousar, é como se ele estivesse dizendo, o Espírito Santo assentou sobre eles. Irmãos, isso mostra o seguinte, mais uma vez, tudo não está no nosso controle. O Espírito Santo pode agir sobre a sua vida, você sentado, em pé, de joelhos, em qualquer posição. O Espírito Santo pode agir sobre a sua vida, pode falar intensamente sobre o seu coração. Nunca ache que a sua personalidade precisa mudar porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você é calminho, vai continuar calmo. Se você é agitado, você vai ficar mais agitado ainda. Mas o fato é que o Espírito Santo vai lidando com a sua personalidade. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo para trabalhar para a obra do Senhor, para fazer algo para o Senhor. E o versículo 4 vai dizer, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Não ficou um. Como diz a promessa do profeta Joel, Deus usando o profeta Joel, que há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou melhor, sobre todo tipo de pessoa. Jovens, velhos, homens, mulheres, patrões, empregados. Não importa a classe social. Não importa a classe social. Não importa se você é imigrante ilegal ou não legalizado. Não importa se você já está aqui legalizado. Se você já é um empresário bem-sucedido. Não importa, o Espírito Santo é para você. Independente das suas condições, o Espírito Santo é para você. Todos necessitamos do Espírito Santo. E aí, o texto vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Vocês conhecem bem, lá no Gênesis, o capítulo 11 de Gênesis, que é uma conta da criação, que é quando o mundo dá tudo errado no mundo, e o mundo está caminhando em tanto pecado, que eles resolvem no seu orgulho, na sua arrogância, construir uma grande torre, uma grande pirâmide para alcançar o céu. Eles pensavam que podia alcançar o céu com uma grande pirâmide. Afinal, eles pensavam que o céu era a atmosfera. Eles pensavam que os deuses estavam logo ali na atmosfera. E aí eles pensavam, não, se a gente alcançar aquele ponto, nós vamos alcançar os deuses. E aí eles fazem aquela pirâmide. E diz o texto bíblico em Gênesis capítulo 11, que Deus vê isso lá do céu e Deus dá uma confusão de línguas. Era uma língua só que o povo falava e eles começaram a ficar confusos porque eles estavam falando ali diversas línguas. O Pentecostes é uma reversão da Torre de Babel. É uma reversão. A única semelhança é que também aqui no Pentecostes é dada uma variedade de línguas. Só que lá no Pentecostes, essa variedade de línguas foi para confusão. Aqui todos estavam falando diversas línguas, ou línguas variadas, mas a mensagem era uma só. A mensagem era Deus é grande, Deus é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. O Pentecostes é uma reversão de Babel, porque em Babel as línguas eram diversas, mas causavam confusão. E no Pentecostes as línguas são diversas, mas a mensagem é uma só, irmãos. Que maravilha! Que maravilha você ver Deus desfazendo confusão. Que maravilha você ver Deus usando até mesmo referências da confusão para criar uma nova comunidade. E Deus faz isso. E é lindo demais a gente observar que isso também representa, irmãos, a nossa comunidade hoje. Aqui, cantamos hinos em inglês, em espanhol, em português, há brasileiros, hispânicos, americanos. Há essa confusão de línguas, que é típica de uma igreja missionária. Mas a mensagem é uma só. A mensagem é uma só. A proclamação é uma só. E isso é maravilhoso.
É maravilhoso aquela imagem no Apocalipse, quando o apóstolo João vê a imagem do céu, onde ele vê uma multidão que é de gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Você fica imaginando essa coisa no céu? Um conjunto diverso de línguas? Ainda haverá essa terceira etapa. A primeira foi uma variedade de línguas para confusão. A segunda, Pentecostes, uma variedade de línguas para missão. E a terceira será uma variedade de línguas para louvor eterno de Deus no céu. Esse dia vai chegar. E a ambição dos homens de Babel era chegar no céu e era criar uma ponte entre céu e terra. Era uma ambição de gente ambiciosa demais, orgulhosa demais, achando que eles poderiam construir, por meio de uma pirâmide, essa ponte entre céu e terra. Mas o Pentecostes, irmãos, é o beijo do céu na terra. É a presença do Espírito Santo aqui também, na sua igreja, é um pedacinho do céu na terra. Irmãos, quando nós estamos aqui glorificando ao Senhor, quando estamos nos alegrando na presença de Deus, nós estamos vivenciando um pedacinho do céu. Isso é motivo de se alegrar e celebrar ainda mais o Senhor, porque o nosso coração vai sendo aquecido, porque nós sabemos que nós vamos viver isso para todo sempre. Todos sempre vamos viver um grande e poderoso culto, um culto de celebração a Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. A forma verbal aqui é passiva. Não está dizendo que eles se encheram do Espírito Santo. Não está dizendo que eles pegaram um pedaço do Espírito Santo e colocaram sobre si. Não diz que eles foram cheios de fora para dentro. Eles foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, a operação do Espírito Santo vem de fora, vem dele, vem de Deus. Eu não posso produzir, você não pode produzir, vem de Deus, mas vem dele. É uma ação recebida. Cabe a você apenas abrir o seu coração. Não existe técnica, não existe meio de manipulação. Basta você desejar abrir o seu coração, continuar orando, continuar desejando que o Espírito Santo vai encher, sim, a sua vida. Confie. E aí, o versículo 5 ao versículo 7 diz: E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Espera aí. A Galileia era um lugar desprezível. O pessoal estava em Jerusalém. Galileus estão falando línguas, estão falando latim. Galileu falando latim? Que coisa estranha. Aí eles começaram a se maravilhar com aquilo, se espantar. Irmãos, isso mostra o seguinte: o Pentecostes, ele não vai só fortalecer a nossa comunhão interna aqui na igreja. Quando a igreja é pentecostal, ela impacta a sociedade. A sociedade olha essa igreja do lado de fora. Esses galileus aí? Esses latinos aí? Esses brasileiros aí? Estão sendo usados assim? Tem um negócio estranho aqui. Tem um negócio curioso aqui. Deixa eu ir ver o que é aquilo. Então, nem que seja pelo espanto, nem que seja pela maravilha. Quando Deus age, a igreja não fica só nas quatro paredes. Não fica. Esse barulho vai para fora do tabernáculo. Esse som vai para fora do tabernáculo.
e ele começa a impactar a sociedade fora. Essa é a essência do revestimento de poder. É o batismo no Espírito Santo, que é acompanhado pelo falar em línguas. Mas o objetivo dele não é você ficar meramente falando em línguas no culto. Não, não é esse o objetivo. A língua é um sinal, e como sinal ele aponta para algo. Ele aponta para o objetivo desse batismo, que é tornar você uma testemunha ousada de Jesus. Esse é o objetivo central. É tornar você como Pedro, que era um homem medroso, um homem covarde, um homem que nega Jesus até perante uma escrava, uma mulher que não podia fazer nada legalmente contra ele. Ele estava com tanto medo que ele nega Jesus perante uma escrava. E aí esse Pedro, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele começa a falar de Jesus e da ressurreição de Cristo até perante o Sinédrio, até perante os juízes mais importantes da época. É porque o Espírito Santo faz isso na vida do homem. Pega a gente medrosa, pega a gente insegura, pega a gente ansiosa e torna essa pessoa ousada na proclamação do Evangelho. Isso é ser revestido de poder. Isso é o poder pentecostal, irmãos. É para isso que estamos aqui, e é para isso, e é assim que a igreja vai continuar a crescer, vai continuar a vivenciar essa vida de crescimento e de edificação espiritual. Devemos desejar isso para a nossa vida, devemos querer isso para a nossa vida. E eu quero deixar essa meditação aqui nessa noite, quero deixar essa palavra aqui nessa noite. Guarde isso em seu coração, guarde que Deus quer derramar o seu fogo. Deus quer aquecer o seu coração. Daqui a pouco vamos orar. Não perca essa oportunidade de vir aqui à frente para receber esse derramamento do Espírito Santo. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos do derramamento do Espírito Santo. Todos nós precisamos da capacitação do Espírito Santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, venha desejando ardentemente que Deus vai te dar. Deus vai dar, porque Deus quer continuar vendo a sua obra crescendo. Amém? Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a todos os irmãos.